Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Nicolas Peixoto, monitor da disciplina, e sou orientado pelo professor Ronaldo Gismondi. Atenção, este material é destinado exclusivamente para médicos e estudantes de medicina, não sendo seu uso permitido aos profissionais de outras áreas. Hoje falaremos sobre a abordagem ao paciente com encefalopatia hepática. Bom, vamos agora ao caso clínico. Paciente masculino, 70 anos, é trazido pela filha ao departamento de emergência, devido a um quadro confusional, uma vez que não está falando coisa com coisa, como relata a parente, tendo iniciado esse quadro aproximadamente uma semana, a qual está pior hoje. Alega ser a primeira vez que o pai apresenta essa alteração. Ela informa que o pai possui cirrose e câncer no fígado, devido a um vírus, sendo acompanhado há 2 anos pela gastroenterologia. Alega também quadro de hemoptises episódicas, ao qual relaciona a presença de veias na garganta, sendo o último episódio há 2 dias. Já foi abordado cirurgicamente há 3 meses, com melhora relativa do quadro. Alega ser constipado crônico e não seguir a recomendação dietética. Nega quadro febril infeccioso recente. A filha não recorda as medicações ao qual o pai faz uso. Bom, vamos então estabelecer a nossa lista de problemas até agora. Temos então o paciente com quadro confusional, com histórico de cirrose e hepatocarcinoma, devido a provavelmente uma hepatite viral, com histórico de hemorragia digestiva alta, relacionado provavelmente a varizes esofágicas, tendo sido submetido a uma cirurgia previamente, e também temos aqui um paciente constipado crônico. Continuando ao exame físico, o paciente encontra-se em regular estado geral, estável hemodinamicamente, contudo confuso no tempo e espaço e sonolento, mas reativo aos estímulos. Abertura ocular ao estímulo sonoro, emite frases confusas e obedece comandos, ainda que com dificuldade. Acianótico, anictérico, com mucosas hipoidratadas, contudo, turgor da pele sem alterações. Hipocorado, uma cruz em 4, com telangiectasias predominantes em tronco, eritema palmar, ginecomastia bilateral, hálito hepático e presença de flapping. Aparelho cardiovascular, respiratórios e membros sem alterações. Abdômen atípico, com hepatimetria de 8 cm e sem outras alterações. Vamos então aqui atualizar nossa lista de problemas, acrescentando esse estado confusional ao exame físico, o leve rebaixamento do nível de consciência, pois a gente consegue ver que o Glasgow dele deve estar aproximadamente em 13, um paciente hipoidratado, hipocorado, com telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia bilateral, o hálito hepático, o flapping e essa redução da hepatimetria, com o fígado aproximadamente de 8 centímetros. Ok, terminado o caso clínico, vamos pegar agora a nossa lista de problemas e organizá-la de forma que a gente consiga pensar nas hipóteses diagnósticas, sejam hipóteses sindrômicas e ou etiológicas. Começando, temos o paciente cirrótico e com hepatocarcinoma. Além disso, ele apresenta uma infecção viral hepática e uma hepatimetria de 8 centímetros. O que a gente consegue dizer a partir disso? A gente consegue dizer que o paciente com cirrose, câncer hepático e uma infecção pelos vírus B e ou C. A hepatimetria de 8 centímetros, por sua vez, apenas corrobora com a cirrose. As hemoptíases provavelmente são relacionadas ao histórico de varizes esofágicas. E isso faz a gente pensar em uma síndrome de hipertensão portal. Terminando, a presença de telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia bilateral, hálito hepático e flapping faz a gente pensar em quê? Em uma síndrome de insuficiência hepática. Então, por conta desse contexto de acometimento hepático evidente e o estado confusional e rebaixamento do nível de consciência, nossa principal hipótese diagnóstica é a encefalopatia hepática, tema ao qual abordaremos a seguir. A encefalopatia hepática é um distúrbio do sistema nervoso central consequente da disfunção hepática ou por conta de um shunt hipotossistêmico que é apresentado por um espectro de anormalidades neuropsiquiátricas. É uma complicação frequente no paciente cirrótico grave e a sua mortalidade pode chegar a 40% no ano.
A sua fisiopatologia não é totalmente conhecida, mas a gente sabe que provavelmente tem um cunho multifatorial. E até que a gente conhece algumas coisas. Por exemplo, na cirrose, a gente sabe que é secundário o comprometimento do clíris hepático das toxinas deletérias no sistema nervoso central. E a gente tem que ter em mente uma coisa: existem diversas classificações para encefalopatia hepática, mas algumas são importantes da gente lembrar. Por exemplo, a classificação por doença de base, aquela que divide em 3, o paciente tipo A, tipo B e tipo C. O paciente tipo A é aquele paciente com encefalopatia e uma insuficiência hepática aguda fulminante. O paciente tipo B é aquele paciente encefalopata por conta de um shunt hipotossistêmico na ausência de uma doença hepática intrínseca. E o paciente tipo C, aquele paciente encefalopata por conta de uma cirrose e hipertensão portal. Ou seja, o paciente, no nosso caso, provavelmente é um paciente tipo C, de acordo com essa classificação por doença de base. Uma outra classificação importante é a classificação por evolução temporal, que fala que o paciente que tem manifestações curtas é aquele paciente, que possui uma encefalopatia hepática episódica, ou seja, é esse paciente do nosso caso. Agora, aquele paciente que tem 2 ou mais episódios em um ano é aquele paciente que tem uma encefalopatia recorrente. Agora, aquele paciente que tem uma encefalopatia contínua, com comprometimento cognitivo contínuo, é um paciente que tem uma encefalopatia persistente. Agora, existe também uma outra classificação, que fala de acordo da existência de fatores precipitantes ou não. O paciente que tem uma encefalopatia, que a gente consegue determinar alguns fatores precipitantes, é um paciente que tem uma encefalopatia precipitada. Agora, aquele paciente que a gente não consegue determinar esses fatores é um paciente que tem uma encefalopatia hepática não precipitada. O nosso paciente, a gente precisa analisar direito a história e o exame físico para determinar bem se esse paciente possui algum fator precipitante ou não, como a gente vai comentar adiante. Vamos falar agora sobre os principais achados clínicos da encefalopatia hepática. Temos achados clínicos relacionados à hepatopatia e hipertensão portal, como por exemplo, telangiectasias, ginecomastia, eritema palmar, flapping, icterícia, hálito hepático, ascite, esplenomegalia, atrofia muscular e outros. Temos também os achados não relacionados aos fatores precipitantes, como por exemplo, padrões de alteração no sono, como a insônia ou muita sonolência, alterações no estado da consciência, como por exemplo a desorientação alopsíquica, confusão, sonolência, letargia e até mesmo coma. Podemos ter as alterações psíquicas agudas ou gradativas, como por exemplo a apatia, euforia, agressividade e excitação, e até mesmo alterações neurológicas, como flapping, hipertonia, hiperreflexia, dispraxia e, mais raramente, déficits focais, ao qual a gente geralmente sugere uma causa secundária. Mas atenção! O flapping não é específico e nem pouco patognomônico da encefalopatia hepática. Ele pode ser observado em outras condições, como uremia, hipercapnia, AVCs e outros, ok? Além disso, podemos ter outros achados, que são relacionados aos fatores precipitantes, como comentaremos adiante. E por falar em clínica de encefalopatia hepática, a gente não pode deixar de comentar sobre a graduação clínica de Westhaven. Essa classificação é importante porque ela permite uma análise objetiva do paciente, permite saber onde ele vai ficar internado ou regime ambulatorial e também permite a gente estabelecer alguns pontos importantes na terapêutica. Vamos classificar então. O paciente grau 0 é aquele paciente que não tem alteração alguma, mas ele tem algumas alterações em testes psicométricos ou neurofisiológicos, que a gente não vai comentar aqui no podcast. O paciente grau 1 é aquele paciente que tem mudança de comportamento, uma confusão leve, alteração de sono, uma fala arrastada, ok? Agora, o paciente grau 2 é um paciente que está mais letárgico, que tem uma confusão moderada. De uma forma objetiva, a gente pode falar que é um paciente que está desorientado no tempo. Agora, aquele paciente grau 3 é um paciente que está rebaixado de uma forma importante. De uma forma objetiva, a gente pode falar que é um paciente que está desorientado também no espaço. E o paciente grau 4 é aquele paciente em coma. Ok, e como que a gente vai classificar o nosso paciente?
Lembra que ele está confuso, falando algumas frases desordenadas, né? Sonolento, mas ainda está reativo e obedece a alguns comandos, ok? Então, muito provavelmente, ele não está tão grave assim quanto o nível 3, que está em franco rebaixamento do nível de consciência, né? Mas também ele não está tão leve assim quanto o nível 1, pois a confusão dele aparenta estar um pouco mais moderada. Dessa forma, a gente vai classificar ele no nível 2. O que você acha? Fazendo parte importante da abordagem do paciente com encefalopatia hepática, temos que procurar se existe algum fator ou fatores precipitantes para o quadro do paciente, podendo ocorrer por infecções, medicações e drogas, distúrbios hidroeletrolíticos e até mesmo relacionados à própria cirrose. Então, vamos prestar atenção. O paciente está com pneumonia? Ele está séptico? Ele tem uma PBE, ou seja, peritonite bacteriana espontânea? É um paciente que tem algum distúrbio hidroeletrolítico, como a hiponatremia, hipocalemia? Ele está hipovolêmico? É um paciente que está usando algum benzodiazepínico? Está usando diurético de forma excessiva? É um paciente que está com alguma hemorragia digestiva? Ele está constipado? Ele tem câncer? Então, assim, no nosso paciente, por exemplo, a gente consegue perceber que ele tem diversos fatores precipitantes. Por exemplo, a constipação, o câncer hepático, o histórico de hemorragia digestiva alta. Então, a gente tem certeza que ele é um paciente que tem uma encefalopatia precipitada. Vamos falar agora sobre um ponto crucial na nossa abordagem: os diagnósticos diferenciais da encefalopatia hepática. Crucial, uma vez que precisamos diferenciar o estado confusional de outros distúrbios, como a encefalopatia metabólica, encefalopatia tóxica, as lesões intracranianas, os distúrbios neuropsiquiátricos e outros. Ou seja, a encefalopatia hepática possui os mesmos diagnósticos diferenciais de diversas encefalopatias, principalmente as metabólicas e o estado de delírio. Dessa forma, o contexto clínico será imprescindível para estabelecermos esses diferenciais, guiando o nosso diagnóstico. Na dúvida, repita na anamnese, reforce o exame físico e peça, os exames complementares. Então, a nível de descrição, as causas metabólicas diferenciais: a hipo e hiperglicemia, hipóxia, a azotemia, cetoacidose e os distúrbios hidroeletrolíticos. Causas tóxicas: o que a gente tem de diferencial? As drogas psicoativas, o álcool, a síndrome de abstinência, os salicilatos, os metais pesados e outros. As lesões intracranianas: a gente tem o quê? Os acidentes isquêmicos e hemorrágicos cerebrais, os tumores, o abscesso cerebral, a meningite, a encefalite, a epilepsia, a encefalopatia pós-convulsão e outros. E também a gente não pode deixar de citar, os transtornos neuropsiquiátricos. Falando rapidamente sobre a investigação do paciente com encefalopatia hepática, temos alguns exames que a gente pode solicitar. Por exemplo, de uma forma geral, a gente pode solicitar um hemograma, uma função renal, o coagulograma, a glicemia, os eletrólitos, e a gasometria. Agora, pensando na busca dos precipitantes, sempre guiado pela história e os achados clínicos, a gente pode solicitar um raio-x de tórax, um eletrocardiograma, um EAS, urocultura, hemoculturas, endoscopia digestiva alta, enzimas hepáticas e até mesmo a paracentese, no caso dos pacientes com ascite, para pesquisar a peritonite bacteriana espontânea. Pensando nos diagnósticos diferenciais, a gente pode pedir o quê? As bioquímicas, a resposta terapêutica da tiamina a gente pode acabar fazendo também no paciente, aquele paciente alcoólatra, por exemplo. A gente pode pedir uma avaliação toxicológica, pode pedir também uma tomografia ou ressonância de crânio, fazer uma análise licórica, um eletroencefalograma, pedir umas sorologias virais e também, acabar pedindo testes para síndromes neurológicas orgânicas. Estamos chegando já perto do final do podcast e uma coisa importante veio à tona. Não comentamos ainda como fazer objetivamente o diagnóstico do paciente com encefalopatia hepática. O diagnóstico é simplesmente clínico. Uma vez que temos um paciente com distúrbio hepático evidente, ou um shunt portosistêmico com alteração de mudança do estado mental, e a gente conseguiu excluir as outras causas de mudança de estado mental, excluir os diagnósticos diferenciais, está feito o diagnóstico. A gente tem um paciente com encefalopatia hepática, ok?
E sempre temos que lembrar, vamos procurar as causas precipitantes. Por fim, não podemos deixar de comentar rapidamente sobre o manejo terapêutico do paciente com encefalopatia hepática. Antes de começarmos, um detalhe que não podemos esquecer. Qual paciente teremos que internar? De forma obrigatória, os pacientes gravemente rebaixados ou em coma devem ser internados, ou seja, aqueles pacientes grau 3 ou 4 da classificação de West Haven que a gente comentou. Agora, os pacientes grau 1, eles podem ser acompanhados no ambulatório após a resolução do quadro agudo. Por fim, os pacientes grau 2, eles dependem do julgamento médico e se a família terá condições e estrutura para cuidar do doente. O tratamento do paciente com encefalopatia hepática pode ser dividido em um tratamento geral e um tratamento direcionado. O tratamento geral é aquele tratamento que contém o suporte clínico, a busca e o tratamento das causas alternativas e a correção do fator precipitante. Sobre o suporte clínico, é importante a gente proteger as vias aéreas, expandir a volemia, monitorar o paciente, dar oxigênio em caso de hipoxemia, suspender os diuréticos, passar uma sonda nasogástrica caso haja necessidade, e entubar se for necessário. Caso o paciente venha a ficar agitado, a gente pode cogitar o uso do haloperidol. Nas causas alternativas, uma causa importante é a hipoglicemia, e a gente tem que prestar muita atenção nisso. Para a correção dos fatores precipitantes, sempre lembrar que, uma vez que a gente consiga corrigir um fator precipitante, em 80 a 90% dos pacientes vão conseguir reverter a encefalopatia hepática. E a gente tem que lembrar que muitas vezes o paciente pode se apresentar hipovolêmico, sendo principalmente relacionado ao quê? Ao diurético, aos vômitos, à diarreia, às paracenteses de grande volume ou sangramentos. Lembrar também da existência dos distúrbios hidroeletrolíticos, que podem ser relacionados ao uso do diurético. A gente não pode esquecer, por último, da hemorragia digestiva alta, como no caso do nosso paciente, assim também como a constipação. E é sempre importante também excluir um quadro séptico, principalmente naquele paciente que está grave. Falando mais especificamente sobre o tratamento direcionado do paciente com encefalopatia hepática, temos como principal medicamento a lactulona, medicamento que, pelas suas características de acidificação do meio intestinal e laxativo, consegue reduzir a absorção das espécies nitrogenadas pelo intestino, ou seja, diminui os níveis de amônia no sangue do paciente. Caso a lactulona não venha a funcionar em 48 horas, até 48 horas, a gente pode associar antibióticos, como por exemplo a rifaximina, que é priorizado, Contudo, pelo fato desse medicamento ser caro e pouco disponível no Brasil, a gente acaba utilizando mais a neomicina. Só que esse medicamento é um pouco nefrotóxico. Então, se o paciente tiver alguma alteração renal, a gente pode utilizar o metronidazol. Outros medicamentos são utilizados também nos pacientes com encefalopatia hepática, mas eles dependem de mais estudos. E, por exemplo, a asparatornitina, ele ainda está sendo comprovado a sua eficácia, mas caso o paciente venha a ser refratário à lactulona e os antibióticos, a gente pode pensar em dar esse medicamento. Em relação à dieta, bem, é priorizado uma ingesta proteica normal para o paciente, ou seja, priorizando uma ingesta de 1,2 a 1,5 grama quilo dia, administrada em pequenas refeições e distribuídas durante o dia, podendo ser administrada em sonda nasogástrica, tá bom? Então o paciente não pode ingerir nem pouca nem muita proteína, ok? Caso o paciente, por fim, esteja nos níveis 3 ou 4 da classificação de West Haven que a gente já comentou, a gente vai ter que tirar a nutrição oral desse paciente e introduzir uma dieta enteral. Então é isso, pessoal. Não deixem de curtir a página da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense no Facebook e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Envie suas críticas, elogios e sugestões. Até a próxima!